Ó. Tá fino. Tá fino. Beleza. Vamos lá. Verdadeiro professor aqui. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui, né? Quero agradecer a oportunidade que é nos concedida de poder falar um pouco daquilo que a gente pode aprender aqui. Antes de iniciar o meu tema, eu quero dar os parabéns àqueles que já apresentaram antes de mim, né? Na aula anterior, e os que hoje já apresentaram, parabéns, porque vir à frente não é fácil. Estar de frente de uma plateia, de um público, independente do que seja, não é fácil. Então eu sempre dou os meus parabéns como eu tenho dado, porque só quem vem aqui sabe como que a pessoa se sente estando de frente com as pessoas. E também desejar boa sorte àqueles que posteriormente, após mim, irão vir aqui. Não sei se tem outro que vai apresentar após mim hoje ou os que nas próximas aulas irão. Então, boa sorte e vocês estão no caminho certo. O meu tema ele é sobre corrupção no Brasil, vergonha e impunidade. Para a gente poder falar sobre corrupção, a gente tem que entender que é o oposto à ética. A ética é um princípio que tem que reger todas as vidas de todos nós, a vida de cada um de nós. Por quê? A ética ela é um conjunto de valores aonde a gente, o ser humano, o indivíduo em si, ele tem uma conduta moral, uma conduta com as pessoas a mais correta possível. A ética seria isso. O estudo da ética engloba isso. E a corrupção, no caso, ela seria o oposto à ética. Corromper seria perverter, seria perder o valor, desvalorizar alguma coisa, destruir alguma coisa que tinha um valor principal ou de início. E eu não vou me ater muito a certos temas. Eu pesquisei sobre o mensalão um pouco, mas não vou ficar muito nele sobre o mensalão em si. Mas é um tema, é um acontecido que houve anteriormente aqui no Brasil, onde chamou muita atenção de todos os brasileiros, no caso, e também da mídia estrangeira, porque englobou muitas pessoas. No estudo que eu fiz mostrava que 40 pessoas do alto escalão do PT estavam envolvidos nesse mensalão. No caso do mensalão, eles dão esse nome porque era uma mesada que o alto escalão do PT dava àqueles que favoreciam, né, o partido e o governo, que no caso era presidido pelo Lula. Infelizmente, aconteceu no governo do Lula e alguns dizem que ele não sabia, né? Eu pesquisei na revista Veja, ela colocou em dúvida se ele sabia ou não sabia. Se não sabia, com tantas coisas que aconteciam, como que ele não poderia saber? Porque todos eram homens chegados a ele, de confiança, e que ele tinha intimidade de conversar. Infelizmente aconteceu, foi um rombo incrível esse mensalão, muitas pessoas perderam com isso, o Brasil perdeu com isso, muitas pessoas ganharam, no caso, né, os que receberam o dinheiro. Infelizmente foi algo que trouxe vergonha para o Brasil. Eu, particularmente como brasileiro, eu me senti envergonhado, por isso que eu pesquisei um pouco sobre o mensalão, porque foi algo assim muito na cara de todos nós. Tanto que a Veja faz um comentário muito sórdido que o governo de Lula, ele foi assim, em relação ao Collor, o que o Collor fez no governo dele, na época da gestão dele, é fichinha perto disso que aconteceu no governo Lula. Muitos procuraram até o impeachment de Lula, né? O Senado, os deputados federais, eles eram opositores ao governo. Mas como também há aquela questão de favorecimento, a gente queria levantar um impeachment e tal, mas a gente só começou e eles não quiseram dar continuidade, porque esse mensalão favoreceu muita gente. Então, eles levantando o impeachment também eles iam perder. Mas só que corrupção no Brasil, ela não só existe por causa que a gente vê nos jornais, a corrupção ela abrange muitas coisas, muitos lugares e muitas pessoas. Para vocês terem uma ideia, a corrupção já existia em 1500. Foi o descobrimento do Brasil. Mas como é que a gente pode ver uma situação dessa? Muitos se alegram, né, quando chega 22 de abril, que é o aniversário do descobrimento do Brasil. Mas ninguém, não sei aqui se alguém já viu dessa forma, mas se você for estudar a história,
Essa terra aqui, eu quero só se ater à América do Sul, onde é o Brasil, porque é a corrupção no Brasil. Mas na América do Norte também houve isso. Aonde Portugal veio aqui, Cabral descobriu, 22 de abril foi descoberta as terras, viu a madeira, era conhecido como pau-brasil, deu-se o nome a essa terra de Brasil, enfim, só que essa terra ela não estava desocupada, existia nativos aqui, e eles, por acharem que tinham encontrado as Índias, deram nome aos nativos de índios, e não eram, eram os nativos donos dessas terras, e eles de forma violenta, de forma que talvez eles não tiveram critério para fazer isso, foram dizimando as árvores, destruindo ali o litoral, onde eles foram chegando, para construir, para colocar os seus engenhos. E os indígenas que ali estavam, os nativos, eles não perguntaram se podia, não perguntaram se a gente podia trabalhar em comum acordo, foram apenas chegando e tomando. E ainda por cima colocaram eles como escravos, né? No caso eles eram os donos, passaram a ser os escravos. Então isso é um princípio de corrupção. Interessante que a corrupção, a gente pergunta o que é isso? A corrupção está em nós. O corromper vem disso. Se nós temos um princípio ético e a gente quebra isso, a gente se corrompe. Se você é uma pessoa que está casada aqui nessa noite e você começa a desejar outra pessoa que não é a sua esposa ou o seu marido, você está corrompendo. Porque nos seus laços matrimoniais você fez um compromisso. Todo compromisso que é quebrado é perda de ética, é perda de um valor. Você desvalorizou a pessoa. A nossa professora Lilian, que aqui está, ela pretende se casar. Então, nós sabemos que ela não está agora com o seu futuro marido, mas ela tem um compromisso com ele. Então, esse compromisso tem que, aonde ela for, acompanhar ela. Independente de qual situação passe, isso é um princípio. E quando ela talvez perde isso com a pessoa que nem está presente, se perdeu aí, ou corromper. E no caso, corromper se traz a corrupção. Infelizmente,